Diletos irmãos e irmãs, celebramos hoje o primeiro domingo da Quaresma. A Quaresma é um tempo de praticar exercícios espirituais. Segundo Santo Inácio, no seu livro, Os Exercícios Espirituais, nós entendemos por exercícios espirituais toda a prática de oração, de penitência, de jejum, de obras de caridade, de esmolas, enfim, do exercício espiritual na busca de querer submeter o nosso corpo à ordem da nossa razão e levar o corpo a cumprir o chamado de Deus, que é a santificação dele. Nós somos seres corporais, então somos santificados no nosso corpo. O corpo não é o cárcere da alma, o corpo não é mau, o corpo foi criado por Deus. No entanto, esse corpo deve viver a vida da graça de Deus, ele deve ser submetido ao império da razão e deste modo possa então glorificar a Deus. Temos uma belíssima expressão do apóstolo Paulo: glorificai a Deus no vosso corpo. E é isso que vemos no Evangelho de hoje, quando Cristo vence as tentações do diabo. Nosso Senhor está no deserto, foi enviado no deserto pelo Espírito Santo de Deus, ele está cheio do Espírito Santo, ele está pleno do Espírito Santo e em oração contínua a Deus, em jejum a Deus, ele foi tentado pelo diabo quando teve fome. Passou nosso Senhor 40 dias sem se alimentar, um jejum radical, total, diante de Deus, seu Pai. Também o nosso jejum nessa Quaresma deve também se espelhar no jejum de Cristo, embora não tendo as forças espirituais que o Cristo possui, mas devemos, de algum modo, fazer algum jejum, praticar abstinências, praticar, sobretudo, a virtude da oração, rezar e rezar mais. O tempo da Quaresma é, sem dúvida alguma, um tempo que Deus nos convida à arte da oração. E aqui temos, na tradição católica, várias práticas: a oração do terço diário, a oração do rosário diário, que é mais recomendado nos dias de hoje, não é? Meditar a via sacra, rezar a via sacra, encontrar uma via sacra escrita aí por grandes santos e meditá-la, como por exemplo a via sacra de Santo Afonso Maria de Ligório, que nos ajuda muito. Meditar a paixão redentora de nosso Senhor Jesus Cristo, rezar com a palavra de Deus, meditar o Evangelho diário que a Igreja nos indica em sua santa liturgia. Enfim, somos então chamados a rezar, a meditar de um modo mais profundo, de um modo mais intenso, gastar mais tempo em oração, seja na igreja, na Santa Missa, na busca dos sacramentos, adorando Jesus na capela do Santíssimo, adorando o corpo, sangue, alma e divindade do Cristo, o Cristo vivo, ressuscitado, presente na hóstia santa que nós adoramos com reverência. Rezamos na igreja, na capela do Santíssimo, e rezamos em casa, diante de uma imagem de Nossa Senhora, diante da imagem do Cristo crucificado. A Quaresma é um tempo de oração. Não tem como escapar disso. É preciso rezar e rezar sem cessar, conforme nos orienta o Cristo no Evangelho. Pois bem, no Santo Evangelho de hoje, Jesus é tentado pelo diabo. Com fome, o diabo lhe ofereceu uma pedra e disse: se és o Filho de Deus, transforma esta pedra em pão.
sacia a tua fome, mata a sua fome. Para que viver com fome? Você é filho de Deus. Você não é o filho de Deus? Então sacia logo a tua fome, transformando esta pedra em pão. Detalhe, o diabo sabe que o Cristo é o Filho de Deus. Segundo, o diabo sabe que Cristo sabe que ele é o Filho de Deus. Então trata de uma tentação de colocar o Cristo à prova. Veja que o Filho de Deus, quando esteve neste mundo, ele foi provado, duramente provado. Esta primeira tentação do diabo está no reino das tentações da carne, dos apetites da carne, que São Paulo, aos Gálatas, no capítulo 5, 19 e 21, vai interpretar como as obras da carne, que são manifestas por meio da imoralidade, impureza, devassidão, idolatria, feitiçaria, inimizades, discórdias, ciúmes, iras, ambições, divisões, facções, invejas, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a estas, que o apóstolo Paulo nos previne. Os que as praticam não herdarão o reino de Deus. Nosso Senhor está então nessa primeira tentação lutando contra todas essas artimanhas do diabo, contra os apetites terrenos, contra as paixões da carne. Está lutando contra a nossa concupiscência, que quer que nós pratiquemos esses atos impuros, esses atos de ofensas para com Deus, e deste modo perdermos a comunhão, a intimidade com Deus nosso Senhor. Foi o pecado de Adão e de Eva no paraíso, que quando olharam para o fruto proibido, começaram a apetecer, a gostar, a dar brecha à tentação, a se apaixonar por aquela tentação enganadora, e deixou-se levar pelo prazer do comer, do degustar, do alimento. E este prazer da gula, do comer exageradamente, além da conta, está ligado aos apetites da carne, de certo modo, está ligado à luxúria. É, de fato, um pecado contra a virtude da temperança. A intemperança, o homem que não tem temperança é levado, então, a praticar todo tipo de pecados na área dos alimentos, na área da bebida. Deste modo, então, se afastando de Deus por meio desses pecados, que a tradição católica chamará de pecados capitais. Pelo contrário, nos ensina o apóstolo Paulo que o cristão deve cultivar o fruto do Espírito. Então, aqui, em Jesus Cristo, há uma luta entre a carne e o Espírito. Nosso Senhor Jesus Cristo vai derrotar a carne, vai vencer a carne, apoiado na graça de Deus, iluminado pela palavra de Deus. Não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que Deus procede. Ao se apoiar na graça de Deus e na palavra de Deus, ele derrota a tentação e ele derrota o diabo. Pois bem, quando fomos batizados, Cristo veio habitar em nós. Também por Cristo e em nome de Cristo, clamando pelo seu nome, clamando pelo seu sangue, rogando pela sua graça, nós também, como cristãos batizados, vencemos e derrotamos todas essas tentações, todas essas desordens da carne. Nós a vencemos pela fé em Cristo, nós a vencemos pela fé no Redentor, clamando de novo pelo seu nome e pelo seu sangue. Então, se um cristão hoje se entrega a esses prazeres terrenos, é porque ele quer ofender a Deus,
é porque ele quer satisfazer os apetites da carne, é porque ele não quer ser um cristão de verdade, é porque ele não quer amar a Deus de verdade, ele quer cultivar o seu egoísmo, amar a si próprio de um modo egoísta, a ponto de desprezar a Deus e a sua vontade. Na economia da salvação, no tempo da graça, estamos debaixo da graça de Deus e todo aquele que invoca o nome do Senhor será salvo. Foi dito para nós: eu te socorri no dia em que você precisou de mim, eu te escutei no tempo oportuno, hoje é o tempo oportuno, hoje é o tempo favorável da salvação. Estamos, portanto, debaixo da graça de Deus. É preciso lutar espiritualmente o bom combate com as armas espirituais que Deus coloca em nossa disposição. Também ainda nessa busca de querer adestrar o nosso corpo conforme a vontade de Deus, submeter o nosso corpo ao Espírito e não aos apetites da carne, nos ensina São Paulo em 1 Coríntios capítulo 9, versículo 27. São Paulo fala de sua luta pessoal contra os impulsos desordenados. Ele diz assim para nós: esmurro o meu corpo e o reduzo à servidão, para que depois de ter pregado aos outros o evangelho da salvação, eu mesmo não venha a ser reprovado. A expressão de Paulo, esmurro o meu corpo, em grego é hipopiazomoutosoma, que significa um treinamento rigoroso que os atletas, na época de Paulo, praticavam para poder vencer as suas competições. Ele diz ainda: o prêmio só é dado àquele que ganha, àquele que vence. Muitos são os competidores, porém somente um é o vencedor, que recebe a coroa corruptível deste mundo, e para isso o atleta, ele submete o seu corpo a uma disciplina rigorosa e não se entrega às paixões enganadoras para ter o seu corpo forte, para ter o seu físico robustecido, para vencer e ganhar aquela competição. Então ele traz isso para o mundo espiritual e diz: esmurro o meu corpo, adestro o meu corpo, para que eu possa então merecer ganhar a salvação e vencer, por obra de Deus, apoiado na graça de Deus, os apetites e impulsos desordenados da carne. Aqui entra a prática do jejum e a abstinência que devemos fazer nessa quaresma. E agora eu pergunto a você: você está fazendo algum tipo de jejum nessa quaresma? Você está fazendo algum tipo de abstinência? É preciso então oferecer a Deus sacrifícios para submeter o corpo à ordem de Deus e não deixar que o corpo se submeta aos apetites da carne. É preciso então oferecer a Deus sacrifícios, abstinências. Muitos praticam a abstinência da carne vermelha, outros de doces, coisas que ele gosta. Então você vai cortar nessa quaresma coisas que você gosta de comer, coisas que você gosta de beber. Você vai fazer algum sacrifício quanto a isso, e é preciso fazer. Se você quiser vencer os apetites da sua carne, você tem então que praticar essas coisas, e a quaresma é o tempo propício, favorável para isso. Deus quer então ver sacrifícios que vamos oferecer a Ele, unido eventualmente, como eu já disse, à oração, que é a prática mais importante. Segundo, evitar o excesso de prazeres que escravizam a alma. Então, muitas vezes se deixa levar pela preguiça, pelo comodismo, por ficar assistindo televisão, por ficar vendo as redes sociais, enquanto deveria estar fazendo a leitura do livro espiritual de um santo, meditando sobre a paixão de Cristo, rezando a via sacra, lendo o Novo Testamento, conhecendo os evangelhos, não é? Deveria estar fazendo isso, mas muitas vezes fica então entregue à preguiça e à assídia
então começa a brotar nesta alma todo tipo de vício. E quando a tentação vem, ele não consegue vencer, porque ele está fraco espiritualmente. Terceiro, isto implica o domínio das paixões para que não desviem do caminho da santidade. Então é preciso, de fato, então, irmãos, submeter o corpo a uma disciplina rigorosa pela oração, pela penitência, pelo jejum, tudo isto feito para a glória de Deus, em espírito de alegria, de louvor e de reconhecimento da bondade de Deus em nossa vida. Depois o diabo vai apresentar ao Cristo uma segunda tentação. Dirá o diabo a Cristo: eu te darei todo o poder e toda a glória do mundo, porque os reinos do mundo foram entregues a mim, e eu posso dá-lo a quem eu quiser, se você se prostrar e me adorar. O diabo ofereceu ao Cristo a segunda tentação. A primeira foi prazeres terrenos, apetites da carne, que estão grudados em nossa alma. E temos que lutar contra isso, como foi dito. Essa segunda tentação é algo exterior a nós. É o dinheiro, é a cobiça pelo dinheiro, bens materiais, querer ter posses, querer ter luxo, querer ser rico, querer ser milionário, ter bens, ter dinheiro, ganhar o mundo, reinar sobre o mundo, ostentar sobre os outros. A tentação de querer ser grande por meio do dinheiro. A raiz da cobiça, a raiz da cobiça que é, na verdade, a raiz de todos os males, que está na cobiça pelo dinheiro. E aqui podemos ver duas coisas. Primeiro, a avareza, o homem avaro, a mulher avara, que é aquele que retém os bens para si, quer tudo para si, não pratica caridade. Não pratica caridade. Não gasta com nada. Quanto mais ele tem, mais ele quer ter. É o acúmulo das riquezas. A este disse nosso Senhor no Evangelho: louco! Este homem é um louco, porque hoje mesmo prestarão contas de sua vida, e para quem ficará tudo que acumulastes em tua vida? Nosso Senhor chama então de louco, de nécio, o homem acumulador, a mulher acumuladora de bens terrenos, de coisas materiais. E é interessante, né? Ele nunca se convence que já tem o bastante. Ele sempre quer ter mais porque ele tem meta ao vizinho que tem mais, ou alguém que tem mais, algum conhecido que tem mais. Então ele vai querer multiplicar cada vez os seus bens, cada vez mais, né? E isso se torna algo absoluto em sua vida. Segundo meio, já não é o avaro, aquele que guarda tudo para si, a avareza, mas é a prodigalidade. O gastão, o filho pródigo, o homem pródigo é aquele que gasta tudo que tem. Então, ele quer usufruir dos bens, usufruir, que ele vai fazendo dívidas e mais dívidas, dívidas e mais dívidas. Então, também é um vício. Embora ele não tenha dinheiro, ele vai estar cheio de dívidas, né? Mas por que ele está cheio de dívidas? Porque ele também agiu com cobiça. O olho foi maior do que aquilo que ele podia pagar, então ele foi atrás de querer ter coisas que ele não podia pagar. Então também é um modo de ser dominado pela armadilha da cobiça. E de fato, aquele que muito tem e aquele que nada tem, aquele que deixou se levar pela avareza, por prender tudo para si, mão fechada, e aquele liberal que gastou tudo que tinha, que não tem nada, nenhum deles é feliz. Diz Aristóteles, o grande filósofo grego, que este é o pior tipo de homem, este homem é o mais infeliz da terra, porque ele quer consistir a sua felicidade em bens exteriores a ele, em dinheiro, em poder, em coisas, e na verdade o homem mais triste do mundo é aquele que vive buscando e se baseia a sua vida nessas coisas, e acaba por ser uma idolatria. Por fim, a terceira tentação, o diabo disse a Jesus: se és o Filho de Deus, atira-te daqui para baixo. O diabo levou Jesus à parte mais alta do templo de Jerusalém e disse: atira-te aí para baixo, porque está escrito:
Deus ordenará aos seus anjos a teu respeito que te guardem com cuidado. Enfim, essa terceira tentação é a tentação de querer ser maior do que os outros, da ostentação, de querer ter honras, de querer ter triunfos, de querer ter elogios, de sentir um super-homem, uma super-mulher, não é? Então, esta tentação do poder sobre os outros, de dominar os outros. Pois a primeira era os apetites da carne. A segunda era o dinheiro, enfim, bens materiais. E a terceira agora é o poder sobre os outros, né? Veja que todas as três tentações são conectadas, estão umas unidas às outras, né? Uma acaba por levar a outra. A segunda tentação, nosso Senhor venceu assim: adorarás o Senhor teu Deus e somente a Ele servirás, porque o diabo pediu, você tem que me adorar. Na verdade, se adora o dinheiro, né? E por trás está o diabo. Então, Jesus renunciou. Nesta terceira tentação, Jesus disse, a Escritura diz, não tentarás o Senhor teu Deus, que é o pecado de querer se achar melhor do que os outros e querer se ostentar diante dos outros, é o pecado da presunção. Também é o pecado daqueles que acham que vão ser salvos de qualquer maneira, que já estão salvos, que não precisam fazer penitência, que não precisam fazer jejum, que não precisam rezar, que não precisam orar, que não precisam se sacrificar, porque acham que já estão salvos. É o pecado da presunção, enquanto a palavra diz, aquele que perseverar até o final é que vai ser salvo. Jesus já nos salvou, mas nós temos que buscar a nossa salvação, temos que bater na porta, temos que nos esforçar para entrar pela porta estreita para sermos salvos. Ninguém pode achar, já estou salvo, vou ficar de braços cruzados, esperar a minha vida ir adiante e a morte chegar. Não, negativo. Cada um deve trabalhar pela sua salvação, se esforçar em sua conversão. Nenhum de nós aqui é santo, nenhum de nós aqui está pronto para entrar no céu, não é? O céu que é para os santos, a terra é para os pecadores. Se você está nessa vida, é porque Deus quer que você busque a sua conversão, reflita, analise, medite quais são os pecados que você precisa se libertar ainda, quais são os vícios que você precisa se libertar ainda, onde está, né? Onde está o seu ponto mais fraco, onde se encontra a sua queda, que você sempre cai. Rejeite, lute contra esse pecado, não caia mais e vai avançando, buscando cada vez mais nessa luta espiritual em vencer todo tipo de pecado e se santificar para a glória de Deus. Jesus, cheio do Espírito Santo, foi levado ao deserto e lá ele foi tentado pelo diabo. Nosso Senhor venceu todas as tentações. O discípulo de Cristo, unido a Cristo, com Cristo, ele pode também vencer e superar todas as tentações. Então, graças ao batismo, que temos Cristo em nós, graças aos sacramentos que buscamos, nós também, repito, apoiados em Cristo, em seu nome, em seu sangue, pela intercessão da Virgem, podemos também, por Ele e nele, derrotar as tentações do diabo, derrotar o diabo e vivemos uma vida de graça, de santidade diante de Deus. Que Deus, em sua graça, nos conceda isto. Amém.